Nós estamos aqui mais um dia, pela graça de Deus, podendo trazer mais um estudo da Palavra do Senhor para as nossas famílias, para as nossas vidas, com o desejo imenso de que Deus nos conceda graça nesse momento quando nós dedicamos ao estudo da Palavra de Deus. Muito bom poder falar com você. Nós vamos tratar do texto de Filipenses, o primeiro capítulo. Nós vamos fazer agora uma série de estudo em Filipenses e vamos fazê-lo de forma bem detalhada, mais tranquilo, de uma forma mais lenta, tentando desfrutar do conteúdo, do aprendizado que Paulo nos fornece nessa carta. Nós vamos pensar sobre uma igreja saudável. Ela possui membros frutíferos. Essa é uma das evidências, uma das marcas do que é uma igreja bem sucedida, uma igreja saudável. Ela produz frutos de conformidade com a palavra de Deus, ela produz frutos onde esses membros, essas ovelhas, vão demonstrando o caráter, a transformação de vida de conformidade com o caráter de Cristo. A pergunta é, como que nós vemos ou entendemos o que é uma igreja saudável? E poderíamos perguntar a nós mesmos se de fato a nossa igreja, ela é uma igreja saudável. Nós não estamos falando de prosperidade financeira, pode ser também, mas nós estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando de uma igreja saudável, sadia, que anda com Deus, que tem uma comunhão com Deus, uma igreja que tem Jesus Cristo como centro da vida, que tem a palavra de Deus como primazia, em obediência, em vida prática. E perguntar a nós mesmos se nós somos membros de igreja que vivem de forma saudável. Assim como na nutrição não basta apenas comer ou alimentar muito, mas é necessário que tenha uma alimentação de qualidade, uma alimentação que seja saudável para a nossa vida, para que nós vivamos longa vida de forma sadia, fortalecidos e nutridos. A vida da igreja também é assim. Nós temos que ter uma igreja que é saudável, que é sadia na sua alimentação espiritual, onde a palavra é o centro da vida, juntamente com a pessoa do próprio Cristo, buscando como alvo maior a glória de Deus Pai. Para isso nós precisamos considerar que nós deveríamos começar na família. A igreja ela é o reflexo, ela é o resultado daquilo que a família é. Nós temos que nos perguntar se a nossa família é uma família sadia, uma família saudável, se o sacerdote do lar, se a esposa do lar, se os filhos do lar desta família são pessoas que vivem de forma saudável. O que é uma família saudável? Onde o sacerdote assume o seu papel extremamente importante de educar, de treinar a família, de fornecer esse alimento saudável para toda a sua família. Temos uma esposa que é submissa a esse sacerdote e que busca também aplicar a palavra de Deus ensinada pelo sacerdote, aplicando aos seus filhos. Em contrapartida, nós temos também os filhos que se submetem aos pais, que submetem às escrituras, que aprendem que a escritura tem primazia na família e, como resultado, eles colocam a palavra em obediência, em prática. E uma família sadia, uma família saudável, uma família bem-sucedida, fará com que a igreja seja uma igreja saudável, uma igreja bem-sucedida, uma igreja que vive a palavra de Deus, que vive as Escrituras. Nós precisamos entender essas questões para que isso tudo se torne realidade na nossa própria família. Se nós não partimos da família para a igreja, a nossa igreja não será uma igreja saudável. Se temos famílias com nanismo espiritual, que não tem vida devocional, que não tem a palavra como centralidade, como regra de fé e prática, e não tem Deus e Jesus Cristo como centro, provavelmente a nossa igreja será uma igreja deficiente, não será uma igreja sadia, uma igreja saudável, que coloca a palavra de Deus como centro, como primazia, para fortalecer os irmãos desta igreja. De que maneira nós podemos ajudar isso para melhorar, para isso, de fato, fazer com que a igreja cresça
de forma saudável e sadia. A primeira parte é que nós cuidamos dos nossos irmãos, nós cuidamos da nossa igreja, nós cuidamos uns dos outros. Esse é o princípio de Paulo aqui, cuidar um dos outros. O sacerdote precisa cuidar da esposa, a esposa precisa cuidar dos filhos, os pais precisam cuidar dos filhos, os filhos precisam cuidar dos pais. Assim a igreja da mesma forma. O pastor cuida dos presbíteros, que cuidam dos diáconos, que cuidam das ovelhas, e que nós cuidamos uns dos outros e nos importamos uns com os outros. Então o princípio do versículo 3 é isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 1 de Filipenses, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Agradeço a Deus por tudo que eu recordo de vocês. A pergunta é, o que nós recordamos dos nossos familiares? O que você recorda do seu esposo como sacerdote do lar? O que você traz à sua mente como princípio, como aprendizado desse sacerdote? Você, esposo, o que você traz à sua mente? O que você recorda da sua esposa para você dar graças a Deus, tributar a Deus honra e glória pela esposa que você tem? Vocês, pais, o que vocês recordam? Qual é o princípio que vocês têm visto na vida de seus filhos? Como que vocês têm contemplado o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento deles? O que vocês trazem à mente com respeito a vossos filhos? São recordações que motivam cada um de nós a agradecer a Deus, a render glórias a Deus, porque Ele está operando na nossa família, Ele está produzindo algo na nossa família. Da mesma forma, nós olhamos para a igreja e oramos pela igreja, agradecemos a Deus pela vida do pastor, pela vida dos presbíteros, pela vida dos diáconos, das diretorias, da superintendência, professores, vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos, o que nós estamos trazendo à nossa memória com respeito à família da fé, com respeito aos membros da nossa igreja. São recordações que nos fazem orar, que nos motivam a interceder, a clamar a Deus por essas vidas. Como eu disse, isso deve começar no nosso lar, na nossa família. Se a nossa família é estruturada nesse fundamento, nesse princípio, por certo a nossa igreja também será assim. Nós agiremos na igreja dessa forma. Vejam bem, Paulo escreve essa carta enquanto ele está na prisão. Muitos abandonaram Paulo, deixaram Paulo de lado, enquanto ele mais precisava, que ele passava por esse período difícil na prisão. Contudo, a igreja de Filipos, em momento algum, abandonou Paulo, manteve constantemente orando por ele, providenciando recursos para ele. Tanto é que o versículo 19 do capítulo 4, ele vai agradecer. No versículo 10 do capítulo 4 também ele agradece os irmãos. Ele diz que ele é forte em Deus, que ele aprendeu a viver em toda circunstância, tanto ter fartura como escassez. O versículo 13 ele diz que sou forte naquele que me fortalece. E o versículo 19 do capítulo 4 ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. E Paulo fala dessa provisão de Deus por meio da igreja de Filipos. Esses irmãos de Filipos aqui cuidaram de Paulo e assistiram Paulo. Nós precisamos também aprender isso, irmãos. Precisamos considerar as situações de pessoas que passam por períodos difíceis na vida. Tentar entender a vida dessas pessoas, o sofrimento, a luta dessas pessoas, para que nós possamos também socorrê-las, atendê-las. E isso é necessário começar também na família. Qual é a necessidade do sacerdote? Qual é a necessidade da esposa? Que período difícil cada um deles tem passado? Qual é o período difícil que os nossos filhos enfrentam? Como que nós conseguimos discernir cada uma dessas situações e cuidar da nossa família para ser uma família sadia e saudável, para que nós também tenhamos uma igreja saudável? Qual é a condição física, espiritual, emocional do pastor? Qual é a condição física, emocional e espiritual do presbítero, do diácono, da liderança da igreja, dos membros da igreja? Nós temos que fazer isso. Por quê? Nós temos que considerar aqui algumas situações. Primeiro, nós somos tendenciosos, nós somos propensos a nos tornar muito egocêntricos. Achamos que o mundo gira em torno de nós, nós achamos que os maiores problemas
são os nossos. E na maioria das vezes nós somos consumidos pelos nossos próprios problemas. Você pode observar isso, quando alguém chega para compartilhar o problema dele com você, imediatamente você tem um problema para passar para ele, igual, eu passei por isso, eu também estou enfrentando isso, minha situação é mais difícil do que a sua. Isso demonstra que nós somos egocêntricos, nós pensamos em nós mesmos e não temos a propensão, a disponibilidade, a disposição para socorrer, para ajudar, para assistir o irmão. Ficamos consumidos, desgastamos com os nossos problemas e não temos um preparo para cuidar do problema do outro. E às vezes isso na própria família. O marido não está preocupado com o problema da esposa, a esposa não se preocupa com o problema, o período difícil que o esposo passa, os pais não estão preocupados com os problemas difíceis, os períodos difíceis que os filhos enfrentam e os filhos da mesma forma. Mas vejam bem, apesar da prisão de Paulo, ele está aqui dando graças a Deus por esta igreja. Ele está falando da operosidade desta igreja, da bondade dessa igreja, do cuidado dessa igreja para com ele. Então, mesmo preso, mesmo numa situação difícil, talvez, quem sabe, caminhando para uma sentença de morte, ele arruma tempo e dedicação para orar por esta igreja, agradecer a Deus, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. A grande pergunta é, e quanto a nós? Temos o costume de pensar nos membros da nossa família e agradecemos a Deus por eles? Nós temos o costume de pensar com respeito aos membros da igreja e orar por eles, dar graças a Deus pela existência dos membros da nossa igreja, a liderança da nossa igreja? Isso deveria ser um sinal visível de uma igreja saudável, sadia. Isso deveria ser o sinal visível de uma família saudável, sadia, que envolve, que se compromete, que se preocupa, que intercede, que agradece e que não pensa em si mesmo, que não pensa no próprio umbigo, que não é egocêntrico. A família que não é egocêntrica, que não pensa somente em si mesmo, mas ela também pensa numa família maior chamada igreja, tanto essa família como esta igreja será uma igreja saudável que produzirá frutos benditos, tanto na vida da família como na vida da própria igreja. Nós temos aí o exemplo do Senhor Jesus Cristo e eu quero ler para que nós possamos considerar isso. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O capítulo 10 de Hebreus, versículo 24, nos diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto são sinais visíveis de uma família saudável, sadia e de uma igreja saudável e sadia. Tanto a família como a igreja são membros que produzem frutos, que envolvem, que se comprometem, que se importam com o outro e não pensam somente em si mesmo. Algumas considerações finais para a gente avaliar. Vejam bem, considerar como nós podemos nos estimular mutuamente na prática do amor e na prática das boas obras. Como nós podemos nos estimular uns aos outros mutuamente na prática do amor e na prática das boas obras. Segundo, como ajudar as pessoas a amarem mais a Deus e a amarem uns aos outros. O que nós podemos fazer? Como que nós podemos frutificar, levando pessoas à compreensão, a amar esse Deus com mais intensidade e amar o próximo, amar o nosso irmão com mais intensidade, com mais sinceridade. Como a nos ajudar uns aos outros a crescer no conhecimento do Evangelho, no conhecimento da graça, no conhecimento da salvação, da redenção em Cristo Jesus. Nós temos que ser frutíferos. Família saudável, família sadia, igreja saudável, igreja sadia
ela produz frutos, ela não é inerte, ela não é estéril, ela produz algo. Quando pensamos um no outro, isso deve nos levar à prática do serviço. Quando nós pensamos uns nos outros, isso nos estimula à prática do servir. Como eu citei numa das nossas devocionais ou na live, dizendo que Marcos 10:45, Jesus diz assim: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esse é o desejo do nosso coração, que a sua família, que a sua igreja, que a nossa família, as nossas igrejas sejam saudáveis, sejam frutíferas, mas isso precisa ser fundamentado no nosso lar, na nossa família. Você, sacerdote, precisa assumir essa responsabilidade. Você, mãe, precisa ser submissa a esse sacerdote. Vocês, filhos, precisam submeter aos pais. E nós precisamos servir uns aos outros. E assim, cada família bem-sucedida, saudável e frutífera fará com que toda a igreja também seja saudável, frutífera e abençoada por Deus. Deus nos abençoe, Deus nos guarde e nos sustente para a honra e glória dele. Fiquem todos com a paz de Cristo. Um abraço a todos.